Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 18 de julho de 2021. Eu postei agorinha há pouco no Facebook, no Instagram, uma árvore que eu vi hoje e eu fiquei parada um pouco na frente dela, pensando como pode uma sementinha tão pequenininha, quando ela encontra uma terra boa, fértil, recebe cuidado, água, calor, ela brota e se transforma numa árvore tão grande. Quem não viu, dá uma olhadinha lá na imagem que me tocou profundamente. E eu já estava pensando num tema para conversar hoje à noite com vocês, isso só veio a complementar. Porque eu pensei em falar sobre a frustração hoje, com relação a tantas coisas que a gente vive, e isso faz parte da vida. E vendo essa árvore, eu vou juntar no assunto que eu quero conversar com vocês. Quem está chegando aqui é pela primeira vez hoje, meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e aos domingos faço vídeo conversando sobre algum tema com vocês. E a frustração, eu acho que todos nós sabemos o que é isso. É quando alguma coisa acontece que não é de acordo com a nossa vontade, que não é do jeito que a gente queria. Isso desde as pequeninas coisas, como tomar um banho e ver que o chuveiro está queimado, tem que tomar um banho gelado e a gente se frustra com isso, como das maiores, muito presente agora nesses momentos de pandemia, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Mas a frustração, de um modo geral, ela faz parte da vida e depende de como a gente reage. Às vezes a gente pergunta assim, por quê? Algumas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu acho que a gente tem que mudar essa pergunta. Como as pessoas boas reagem às coisas ruins quando elas lhes acontecem. E pensando nesse tema, eu tô lembrando aqui, tem um livro aqui do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Quem se interessar pelas questões da natureza humana, dos temperamentos, esse é um livro que fala bem sobre os temperamentos. O que ele diz aqui? Hipócrates, que é frequentemente chamado pai da medicina, foi o gigante do mundo médico da antiga Grécia. Ele nos interessa por duas razões. Primeiro, geralmente atribui-se a ele o fato de a medicina passar a preocupar-se com os problemas psiquiátricos. E segundo, que ele reconheceu as diferenças de temperamento das pessoas e apresentou uma teoria que explica tais diferenças. Então, há um estudo dos temperamentos, e isso é muito usado por muitas pessoas, inclusive quem tiver interesse, é um livro muito bom. Aqui na página 19, tá explicando aqui as qualidades e os defeitos de cada temperamento. Temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Todos nós temos uma preponderância em alguns desses temperamentos. Tem gente que é mais calmo, mais tolerante, tem gente que é mais nervoso, mais irritado, o famoso pavio curto. Tem gente que aguenta demais as coisas, é como se alguém pisasse no pé, a pessoa não reclama. Tem aqueles que mal chegou a sombra do pé em cima dele já fala, ai meu pé, e já faz o maior escândalo. Tem a ver com temperamento. Agora, por quê? Né? Cada um tem um temperamento. Tem um outro livro aqui, muito bom também, Natureza Humana, que é do Winnicott, que é um autor que eu gosto muito também. Ele fala de como a nossa personalidade é formada. Ele traz bastante conteúdo importante sobre a natureza humana. Se alguém também tiver interesse em ler, tem um livro também da professora Elza Dias, que é um livro bem bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Achei. É a teoria do amadurecimento
de Donald Woods Winnicott, da professora Elza Oliveira Dias. É um livro muito bom também, que ela compilou toda a parte da teoria do amadurecimento, os estágios do amadurecimento. Aqui é bem bacana também, quem tiver interesse. Porque o Winnicott diz desde quando a gente nasce, desde quando a gente está dentro da barriga da mãe, ou pensando até antes, desde quando os nossos pais pensam em nós, como é que eles pensam? Se eles desejaram, se eles não desejaram, como que foi a concepção, como que foi a gestação, como que foi o parto, como que foram os primeiros dias de vida, como que foi a amamentação, o desmame, como que foi, se a gente chupou chupeta, não chupou, se mamou na mamadeira ou não, como que foi andar, como que era o ambiente à nossa volta, era de paz, não era de paz, a gente passou por muitos traumas ou não. Tudo isso tem a ver com a questão do nosso temperamento, da nossa personalidade, de quem a gente é hoje. A gente é fruto da nossa história de vida. Há ainda outras contribuições que são de outros campos que a gente pode considerar também para formar quem a gente é hoje. A questão genética, a questão da nossa herança transgeracional, como que foram nossos avós, bisavós, tataravós, o que a gente carrega na nossa linhagem do nosso sistema familiar, isso também conta. Outras questões que abordagens espirituais também consideram como influenciadores no nosso jeito de ser. Então vejam, são vários campos que a gente recebe e que tem a ver com a formação da nossa personalidade e do nosso temperamento. Então isso tudo conta, como é que a gente lida com as situações da vida, como é que a gente reage às frustrações. Agora, a parte bem importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que todos nós temos capacidade de mudarmos, todos nós temos capacidade de nos transformarmos. Como eu vi lá a árvore pensando numa sementinha, de uma sementinha pode brotar uma árvore frondosa. Eu fiz uma metáfora com a sementinha sendo o nosso potencial. Aliás, o Winnicott, ele fala muito disso, que nós todos temos um potencial inato ao amadurecimento. Então, nós temos o nosso potencial e ele pode vir à tona. Então, nós podemos evoluir, crescer. Em resumo, gente, nós somos e podemos ser muito mais do que a gente é. Pode acreditar. Quando a gente olha alguém e fala, nossa, que bacana aquela pessoa, queria ser do jeito daquela pessoa, é porque alguma coisa nela nos interessa e falta em nós, né? Então, a gente pode alcançar isso em nós. Se eu sou uma pessoa muito brava, muito estourada e quero ser mais calma, eu posso trabalhar isso em mim e conseguir. Se eu sou uma pessoa muito calma, tolero muito e quero ser mais brava, eu posso conseguir isso em mim. Havia uma compreensão, e alguns até têm essa compreensão, do determinismo biológico, dizendo que há coisas que já estão determinadas e a gente nunca pode mudar. E se na nossa vida, na nossa história, houveram algumas janelas que não foi feito, que deveria ter sido feito na época quando a gente era criança, que não tem como resgatar isso. Algumas situações a gente pode pensar que são gravíssimas, né? E que a pessoa tem que lutar muito para conseguir ali o amadurecimento dela. Situações gravíssimas, mas mesmo dentro do gravíssimo há a possibilidade de evolução. Mas essa ideia, eu passei tanta coisa ruim na minha infância, sofri tanto, passei por tanto trauma, por tanta dificuldade, por isso que eu sou assim. Isso a gente tem que abandonar, porque nós temos que caminhar no pensamento da evolução dessa sementinha que tem um potencial que ela vira uma árvore frondosa. Nós temos condições de sermos muito melhores do que a gente é, e isso nos ajuda a lidar com as frustrações. Então, que cada um possa olhar para dentro de si e reconhecer o que tem em si que gostaria de mudar e buscar essa mudança. Lembrando também que a mudança depende também dos nossos neurônios.
toda mudança de pensamento, eu começar a pensar diferente, começar a agir diferente, há uma mudança também nas sinapses neuronais, há uma mudança também nas questões dos hormônios neurotransmissores. Então tem neurônio que eles estão lá quietinhos. A gente começa a pensar, a tendência é pensar sempre igual. Vou dar um exemplo. Ai, hoje é domingo, ai que chato, amanhã é segunda-feira. Esse tipo de pensamento viciado é como se fizesse sinapse com os mesmos neurônios. Como o nosso cérebro tem plasticidade, na hora que eu perceber fazendo isso, eu já posso mudar o meu jeito de pensar e de sentir e começar a conectar outros neurônios. É como aprender uma outra língua. Tem gente que fala, eu nunca vou aprender uma outra língua. Vai sim. É só você começar a exercitar os outros neurônios que estão lá quietos. Tem alguns neurônios que a gente precisa ativar e a gente ativa pela mudança de pensamento, pela mudança de atitude e em algumas situações com a ajuda de medicamentos. Mas muito a gente pode conseguir pela mudança de pensamento e de sentimento. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que pensar o que em mim eu preciso mudar. Eu valorizo as minhas qualidades, mas eu sei onde estão os meus erros, meus defeitos, minhas dificuldades e vou melhorar. E essa capacidade de melhorar, todos nós podemos ter. Depende do quanto a gente busca mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento, independente da história de vida. E também para isso você pode ter a ajuda de um profissional da psicologia ou da psicanálise para te ajudar nesse trabalho também de evolução. Mas muita gente consegue com a gente mesmo, acreditando nisso e confiando que a gente pode fazer novas sinapses e aprender novas coisas e desenvolver novos trajetos na nossa mente através da mudança de pensamento e de sentimento. E pensando nisso também, eu quero fazer um encontro com vocês, já anunciei no outro vídeo, no dia 31 de julho, que é um sábado, das 14 às 16. Nesse dia nós vamos falar sobre o suicídio. Às vezes a mente ela vai encurralando tanto que a pessoa, na minha opinião, tá, gente? Não conseguiu descobrir e não conseguiu atingir o potencial dela. A grosso modo falando, é claro que há diversas possibilidades, há diversos casos, mas muito se é, na minha opinião, o quanto que a gente ainda pode reconhecer a nossa capacidade potencial para sair essas ideias de suicídio. Eu sei que a gente já perdeu muitas pessoas, inclusive pessoas que morreram desta forma, e a gente fica sentido demais. Mas eu penso que a gente precisa trabalhar para que isso não venha acontecer com a gente e na medida do possível que a gente possa ajudar outras pessoas. E quem já se foi, a gente tá perto de pessoas, da família e poder estar sempre acalentando, poder estar sempre à disposição dessas pessoas. Eu acho que isso é uma boa coisa que a gente pode fazer. Então, no dia 31 de julho, nós vamos conversar sobre suicídio. É uma conversa aberta à comunidade, você está convidado. É só fazer a inscrição no link que eu vou deixar aqui no vídeo e participar com a gente. É um encontro gratuito pela plataforma Zoom e será um prazer te receber. Mas que todos nós possamos pensar a partir de hoje, o que em mim eu posso melhorar e já começar a mudar a sua atitude, o seu pensamento, né, as suas ações, começar a mudar. E muita gente pode conseguir e muito a gente pode acreditar na gente pra gente ser uma árvore frondosa também. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para vocês. Até mais.